Glória a Deus. Quem veio hoje aqui para receber uma palavra de Deus, para receber um toque de Deus, para receber uma resposta de Deus para a sua vida, você pode dar um glória a Deus aí? Você veio buscar a Cristo? Sempre quando vamos para a casa do Senhor, temos que ter essa expectativa. Sabe, Deus sempre tem algo a falar ao nosso coração. Deus sempre tem algo a realizar nas nossas vidas. Quem toma essa palavra aí recebe. Amém? Então Deus tem algo para você hoje. Olha para alguém ao lado aí e diz, olha, Deus tem alguma coisa para a tua vida hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. Na semana passada, eu comecei a falar aqui sobre o agir de Deus, entendendo o agir de Deus. Olha, o nosso Deus, ele não é um Deus distante, esquecido da sua criação, ele não é um Deus que está parado observando só as coisas, não. Ele é um Deus ativo, ele é um Deus presente. Ele não só criou todas as coisas, como ele sustenta todas as coisas. Ele também nos criou e, por ele nos ter criado, ele criou porque desejava ter um relacionamento. E esse relacionamento, olha, não existe relacionamento sem que haja uma dinâmica, sem que haja um contato, sem que haja os dois lados, né? O lado de Deus e o lado do homem. Então o nosso Deus é um Deus ativo, ele não é um Deus parado. E ele age no nosso meio, ele age no mundo em que nós vivemos. Agora, muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. E eu falei aqui por que isso, né? Por que nós não entendemos o agir de Deus? Porque, segundo diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 8, né? Isaías, o nosso Deus vai nos dizer o seguinte, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos também não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Versículo 9, diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a nossa percepção das coisas, ela é limitada. Nós olhamos para o aqui e agora, enxergamos a nossa vida no nosso passado, que parece muito distante, mas nem tanto assim, não é isso? E olhamos para frente sem ter um conhecimento daquilo que vai acontecer e vivemos o presente. Deus não, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Deus conhece cada um de nós de forma individual. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas debilidades, mas Ele também nos proveu de dons, talentos e habilidades. E Ele também nos deu a todos nós, cada um de nós tem um propósito para cumprir aqui na face da terra. Então nós precisamos entender como é que Deus age, né? Precisamos entender isso. Então eu falei que Deus deseja que nós sejamos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Tem vitorioso aí? Então, esse é o projeto de Deus. Deus não fez ninguém para fracassar. Deus fez a todos para vencer, né? Paulo diz assim, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, foi para isso que nós fomos criados. Agora, nós temos que entender, em primeiro lugar, a soberania de Deus, né? Entender que Deus age de uma maneira maravilhosa. Deus tem capacidade, poder de ação infinitamente maior do que nós possamos imaginar. Nós temos que entender que Deus deseja que nós o busquemos para as soluções que nós precisamos na nossa vida. Eu falei que existem 3 tipos de pessoas que agem de maneira diferente em relação à oração. Então tem aquelas pessoas que não creem em Deus, oram muitas vezes no momento de necessidade, de aperto, contudo elas não querem compromisso, elas não querem investir tempo, elas não querem nenhum tipo de compromisso que envolva tempo e ação com Deus. Elas apenas querem algo ali, receber alguma coisa de Deus. Tem o segundo tipo de pessoas,
que são aquelas que creem, oram e creem, mas não creem de uma forma a entender que vão receber aquilo que estão pedindo de Deus. Elas se contentam com migalhas, com poucas coisas. E tem aquelas pessoas que oram, que buscam, que clamam, que creem e até jejuam. Isso a gente pode incluir na batalha espiritual, quando nós temos alguma coisa nos incomodando, ou quando nós temos algum alvo, algum objetivo à frente, nós entramos em batalha espiritual, nós oramos, jejuamos, clamamos a Deus, e Deus sempre nos responde, sempre nos responde. Então, eu falei também, por que Deus age a nosso favor? Por que Deus tem esse desejo de nos abençoar? Primeiro, que Ele é o nosso Criador e o nosso provedor. Foi Ele que nos criou, e Ele também é aquele que nos provê. Muitas vezes nós achamos que conquistamos muita coisa. É verdade, nós conquistamos algumas coisas e Deus nos deu capacidade, né, de conhecimento, de criação, de produção, mas acontece que tudo vem dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, até a capacidade que nós temos vem dEle. Então, Ele é o nosso Criador, mas também é o nosso provedor. E outra coisa, por que então que Deus age a nosso favor? Porque nós somos a menina dos olhos de Deus, a coroa da criação. Deus criou todas as coisas para criar o homem, para ter um relacionamento com Ele. Então nós somos a coroa da criação. E também porque Ele nos ama. Deus nos amou de uma maneira tão maravilhosa que enviou o seu único Filho para nos redimir, para nos salvar de todo o poder do mal, para nos purificar e perdoar os nossos pecados, por amor. Agora, como é que Deus age? Eu falei sobre isso também. De que maneira Ele age? Ele age nos atraindo para si e cumprindo nas nossas vidas as suas promessas. Em segundo lugar, Ele age ouvindo as nossas orações e nos levando sempre a lugares maiores. Deus tem sempre algo além para nós. Muitas vezes isso não acontece porque você não tem se dedicado ou crido de uma forma a que Deus possa cumprir tudo aquilo que Ele deseja na sua vida. Às vezes você está pensando pequenininho, mas Deus tem algo extraordinário para você. Eu vejo muito isso na vida de pessoas que muitas vezes chegam e são tímidas, né? Às vezes não querem se envolver em nada. Parece que aquela pessoa ali, olha, não, essa pessoa é alguém que vai viver uma vida normal e tudo mais. E de repente, quando você olha aquela pessoa se tornou uma bênção, é um ganhador de almas. É uma pessoa que abençoa, é uma pessoa que transmite a presença de Deus. Qualquer pessoa que se relaciona com ela percebe que a presença de Deus é com aquela pessoa. Então, Deus tem coisas maiores para nós. Outra coisa, Ele não nos esquece. De vez em quando, nós somos tomados de uma certa amnésia, né? Nos esquecemos de Deus, mas Deus nunca nos esquece. Nós estamos sempre patentes aos seus olhos. Pastor, mas às vezes Deus fica em silêncio, Ele fica em silêncio, mas isso não quer dizer que Ele te deixou sozinho, não. Ele continua agindo na sua vida. Ele continua trabalhando, Ele continua operando na sua vida. E falamos também que Deus nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Eu falei aqui até do exemplo de Davi, quando foi perseguido pelo rei Saul, que Deus o escondeu, né? Deus o escondeu no deserto em lugares fortes, e Saul não conseguiu colocar as mãos sobre Davi de jeito nenhum. Então, Deus é assim, Ele nos dá vitória contra os nossos inimigos, Ele nos protege das ações do inimigo, porque certamente, se nós somos a menina dos olhos de Deus, o diabo, o nosso adversário, nos odeia, né? Mas o nosso Deus nos ama. Aleluia! Então hoje eu queria falar sobre mais duas coisas importantes. Queria compartilhar com vocês. A primeira delas é que, como é que Deus age, né? Deus age a nosso favor. Agora, o que atrai a atenção de Deus?
O que atrai a atenção de Deus? Não é? O que chama a atenção de Deus? Nós vemos várias passagens na Bíblia de pessoas que manifestaram uma fé tão extraordinária que até Jesus se surpreendeu com a fé dessas pessoas. Né? Lembra daquela mulher que veio clamando para que Jesus curasse, libertasse a sua filha? E Jesus falou, não, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher se vira para Jesus e fala assim, Jesus, é verdade, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus falou, grande é a tua fé, mulher. Aleluia. Ele se admirou da fé daquela mulher. Então, o que chama a atenção de Deus? Em primeiro lugar, a nossa fé. A nossa fé chama a atenção. Quando Jesus entra no barco e acalma a tempestade, ele se vira para os discípulos e diz assim, homens de pequena fé. Né? Homens de pequena fé. Por que vocês não creram? Volta e meia, Jesus chama atenção com relação à falta de fé. Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A forma de nos comunicarmos com Deus, né, começa pela fé. Não é isso? Que a Bíblia diz assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e que é Ele quem abençoa os seus seguidores, aqueles que nele creem. Entendeu? Então a fé é fundamental, eu preciso crer. Como um cristão, ou mesmo, olha, eu tenho certeza se, mesmo que você não tenha, não seja um cristão atuante, e você veio aqui hoje, ou você que está pela internet ouvindo essa palavra, eu acredito que nós nos aproximamos de Deus e buscamos algo em Deus. Para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos de fé, precisamos crer. Precisamos crer, porque não existe uma forma de você ter um contato com Deus se você não tiver fé. A fé é fundamental. Então, ela é o primeiro fator que atrai a atenção de Deus. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, queria que fosse colocado, por favor, Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus vai dizer aos seus discípulos, Jesus lhes disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Aleluia. Eu quero dar uma olhada aqui na palavra de Deus para mostrar a você como é que Deus se manifestou aqui, né? De que forma Deus agiu nesse caso aqui. Foi exatamente no caso de quando Jesus libertou um jovem possesso, não é isso? E o pai procura Jesus e diz, olha, muitas vezes, desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Aí então, Jesus responde a esse homem, se podes, tudo é possível o que crê. Tudo é possível o que crê. Há um outro texto que diz assim, se você crê, nada vos será impossível. Então nós podemos, isso significa dizer que a fé nos leva a momentos de vitória em todas as situações, mesmo que sejam as mais difíceis. Alguém aqui já passou por alguma experiência muito difícil e você se aproximou de Deus e creu e orou e buscou a Deus e você recebeu uma vitória? Alguém aqui já... Aí, eu vejo várias mãos erguidas. Eu tenho várias situações na minha vida. Sabe, situações que eu imaginava que, olha, causa perdida, mas Deus ouviu a minha oração. Ele se compadeceu de mim e Ele agiu. Então, primeiro fator que atrai a intervenção de Deus é a nossa fé. O segundo fator que atrai a intervenção de Deus é a obediência. Obediência agrada a Deus. A palavra de Deus está cheia de textos, né? No Salmo 1,
em vários outros textos, que diz que quando nós obedecemos a Deus, sabe, Deus abençoa a nossa vida financeiramente, Deus nos dá longevidade, Deus nos dá livramento, Deus nos abençoa em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida, somos abençoados quando cremos no Senhor. A obediência também é uma prova do nosso amor e da nossa confiança em Deus. A gente obedece àquele em quem nós reconhecemos a autoridade. É isso? Nós obedecemos àquela pessoa que nós olhamos e reconhecemos a autoridade. No caso de Deus, nós obedecemos a Deus porque cremos nele. Em Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz assim para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Ou seja, olha Josué, fale desse livro, medita nele, se apegue a ele, leia. Leia a palavra, trazendo para os dias de hoje, leia a palavra de Deus. Nós estamos aqui na nossa igreja, um grande número de irmãos lendo a Bíblia, né? Alguns estão lendo pela segunda vez. Nós já lemos uma primeira vez toda, nós lemos em torno de 2 capítulos por dia, e muitos estão relendo. Muitas pessoas até questionam, olha, mas simplesmente ler assim, ler o capítulo 1, capítulo 2, pode ser feito de uma forma tão rápida que não traga pode não trazer nenhum benefício. O certo é meditar, é estudar. Tudo bem, é bom meditar e estudar, mas o simples fato de você ler já é muito bom, porque traz à tua memória palavras que muitas vezes você deixou perdida no tempo. Deus usa trechos da sua palavra para nos tratar no nosso dia a dia, nos problemas diários, né? Nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Quantas vezes eu já tenho bastante tempo de evangelho, eu li um texto que eu já preguei, já falei, já ouvi mensagens, e de repente naquele texto Deus dá uma revelação que eu nunca tinha imaginado a respeito daquilo. Então a revelação da palavra de Deus é dada pelo Espírito Santo, mas o fato de ler é sempre bom. É sempre bom. E aqui diz que é não só ler, mas falar. Falar a respeito, né? A gente só fala do que conhece. Se você não souber, como é que você vai falar, não é isso? Então, primeiro fator, né, que atrai a atenção de Deus é a fé, e o segundo fator é a obediência. Diga obediência. Aleluia. E tem um terceiro fator fundamental também, que é a gratidão. Gratidão, diga gratidão. Ser grato a Deus. Sabe, nós somos peritos em pedir. A gente vai orar a Deus e a gente pede, e vamos recebendo bênçãos. Só que o tempo vai passando e muitas vezes esquecemos de agradecer. Essa semana agora eu saí com a Eunice, né? A gente foi dar uma volta. De vez em quando eu faço isso. E aconselho a todos os casais que façam o mesmo. Ah, pastor, não tenho dinheiro. Meu irmão, um passeio rápido daqui e ali que não gasta muita coisa, né? Uma comidazinha barata você encontra em qualquer lugar. Eu não estou falando para você fazer uma viagem, né? E toda hora pegar um avião, um helicóptero, não é nada disso não. Não tem carro, vai de ônibus. Também não é para você chegar de repente numa churrascaria. Dá para ir na churrascaria? Glória a Deus. Não dá? Incrível. Vou falar aqui. Dessa vez a gente estava fora, aqui pertinho em Teresópolis. Nunca tínhamos entrado no supermercado lá. Vou dizer o nome aqui. Aí entramos. Descobrimos que tinha uma lanchonete lá. E aí, quando a gente olha assim, tinha um balcão que era um aquecedor, sabe? Como tem aqui, acho que no mercado aqui também tem. Então, a minha esposa me chamou, olha só o que tem aqui. Aí tinha aí umas vasilhazinhas assim, quadradinhas, com nhoque pronto. R$5 e pouco. Falei, meu Deus, R$5 e pouco. Que janta cara, meu Deus.
Só que aí depois a gente comeu outra coisa, porque aí fomos tão bem atendidos lá pelo rapaz. Ele falou, olha, tem pizza aí também. Se eu quiser, escolhe uma pizza dessa aí que a gente faz na hora. Fazer o quê, né? Ficam me fazendo umas perguntas difíceis de responder. Aí eu falei, bom, então, já que você é tão atencioso, né? Aí escolhemos lá uma pizza, ele fez na hora, a gente sentou ali, gastamos uma fortuna. 20 R$ na pizza. E a gente jantou, meu irmão. Foi a nossa janta naquele dia. Isso aí é bom, sabe? Abre a mente, descansa a mente. Você pode até cansar as pernas, mas a cabeça, ela descansa. Eu fiz esse atalho aqui só para mostrar para vocês como é que pode ser isso. E eu entrei nesse atalho para dizer que nós paramos de vez em quando falamos assim, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por a gente estar vivendo. É um momento simples, mas é um momento nosso. É bênção de Deus. A minha nora mandou uma mensagem para nós aí, agradecendo a Deus por completarem 2 anos em Portugal. Toda feliz da vida. Lá há 2 anos em Portugal, e ela ela tem um canal no YouTube, né? E ela fez ali não sei como é que chama aquilo, se é um vlog ou o que é. Eu sei que ela fez, e ela estava ali agradecendo a Deus por eles estarem lá, estarem empregados, estarem bem. Então nós muitas vezes pedimos, mas poucas vezes agradecemos. Eu tenho uns textos aqui, vou pedir ajuda ao meu amigo Lucas, né, meu irmãozão lá, para me ajudar. Olha, Jesus costumava dar graças quando orava. Mateus capítulo 11, versículo 25. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim, pode ler comigo? Sim ou não? Vou perguntar de novo, podem ler comigo? Amém, gente? Eu sei que está chovendo, né? Frio não está não, mas está chovendo. Então estou vendo todo mundo agasalhado aí. Mas vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Olha aí Jesus dando graças, não é? Mateus 15, 36. Mateus 15, 36, mais uma vez, só alguns exemplos, todos juntos. Tomou os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu e deu aos discípulos. E estes ao povo. Partiu, dando graça pelo alimento, né? Mais um texto, João capítulo 11, versículo 41. João capítulo 11, versículo 41. Vamos lá. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aleluia. E tem muitas horas, muitos momentos que você vai ver Jesus ali dando graças ao Pai, né? Agradecendo a Deus. E nós também temos que ser gratos. Paulo então, toda hora, ele está dando graças a Deus. Se você for acompanhar as cartas de Paulo, muitas vezes ele diz ali, dou graças a Deus por vocês e tal. E aqui eu separei um texto, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, né? Sede agradecidos a Deus. Não peça somente, reconheça o que Deus tem feito. Tem muita gente que tem, digamos assim, uma causa muito grande que está buscando. Mas tem outras. E Deus vai dando vitória e a pessoa não fala nada. Não dá um obrigado, Jesus. Porque está esperando aquela, né? Meu irmão, nós temos que dar graças por tudo. Sabe que tem muita gente que hoje não vai ter uma casa, um abrigo, uma cama, uma coberta para dormir. Sabia? Há muitas pessoas que não têm 3 refeições por dia. Muitas pessoas não têm. Há crianças que estão por aí pela rua. Pais irresponsáveis muitas vezes. E você tem na sua casa a sua família, você tem os seus filhos que estão ao teu lado, você tem a oportunidade de criá-los, de ensiná-los, de estar contigo ali.
na sua casa. Isso é um privilégio, então temos que ser gratos a Deus. Então, falamos aqui sobre o que atrai a intervenção de Deus: a fé, a obediência e a gratidão. E para terminar, o último ponto, eu vou falar sobre quais são os resultados da ação de Deus na nossa vida. Que se Deus age, existe algum resultado, né? Alguma coisa acontece. Então eu coloquei aqui algumas coisas. A primeira que eu coloquei foi resultado da ação de Deus. Bênçãos. As bênçãos são multiplicadas. Nós não buscamos a Deus só por bênçãos. Buscamos por quem Ele é. Ele é Senhor e Deus, Ele é o nosso Salvador. Não é isso? Então, nós o buscamos e adoramos a Ele por isso. Mas acontece que faz parte do nosso convívio e relacionamento com Deus sermos abençoados. Não é isso? Então, Ele multiplica as bênçãos. Por exemplo, no deserto, nós acabamos de ler ainda há pouco, que Jesus multiplicou pães e peixes. Estavam ali num lugar deserto e Jesus olhou aquela multidão, se compadeceu dela, chamou lá um dos seus discípulos e falou assim: olha, aliás, eles falaram com Jesus: Jesus, está ficando tarde, vamos liberar esse povo, que o lugar é deserto, para que eles possam sair e comprar alimento. Aí Jesus falou assim para ele: olha, dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. E aí, mas espera aí, como é que nós vamos alimentar uma multidão dessas? Aí, um dos discípulos falou: olha, tem um rapazinho aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele trouxe um farnelzinho, né? Trouxe um lanchinho, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Ele pegou, nós vimos aqui, né? Apresentou ao Senhor, abençoou aquele alimento, partiu, deu aos seus discípulos e mandou ele dar às pessoas. E os discípulos fizeram isso e diz que no final ainda recolheram 12 cestos de pães e peixes daquilo que sobrou. Então, Deus é abençoador, né? Tem um caso da pesca maravilhosa também em Lucas 5. Pode botar aí, Lucas capítulo 5, versículos 4 a 6. Quando Pedro, né, tem aquela experiência tremenda e ele é chamado para ser pescador de homens. Diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Aleluia. Então, quando você crê em Deus, Deus faz coisas extraordinárias. Sabe? Como é que eu posso trazer isso para a vida prática? Alguma coisa assim extraordinária que você não entende, né? Eu já contei muitos testemunhos aqui, então eu fico contando testemunho, mas eu não sou tão rico em testemunhos assim. Eu tenho bastantes testemunhos no decorrer da minha vida. Mas eu falei aqui para vocês um tempo atrás sobre algumas experiências que eu tive no meu trabalho, né? Uma delas foi ser chamado para gerenciar uma gráfica. Você vai falar assim: mas isso é uma coisa normal? Normal para um cara que entende de gráfica, né? Sabe o que é um registro, sabe o que é uma impressão, se ela está certinha, conhece tinta, conhece papel, só que eu não conhecia nada. E aí? Aí você chega e você fica pensando assim: meu Deus, será por quê que estão me chamando para isso? O que eu vou fazer num lugar que eu não sei fazer o que eu vou fazer? Mas eu fui. Até porque eu já estava acostumado com Deus fazendo algumas coisas assim, eu fui. O tempo passou. E eu vou dizer, continuo não sabendo nada de gráfica. Continuo sabendo nada de gráfica. Na hora lá, os empregados, impressores, né, profissionais, eles ficavam rindo de mim. Eles imprimiam um papel lá, uma folha, e me traziam para eu ver. Se eu era o gerente da gráfica, eu que ia dizer se está bom ou não, né?
Mas eles sabiam que eu não sabia de nada. Aí eles chegavam assim, já vinham rindo. Olha aqui, tá bom? Aí eu olhava assim, tá, não tá não, olha aqui, ó. Tá fora aqui, tem que ajustar isso aqui e tal. Eles perguntavam só para me ridicularizar e eu ficava ali. Passou um tempo e eu não aprendi, mas eu fui aprendendo algumas coisas. Por exemplo, eu comecei a aprender a calcular a quantidade de papel que era necessário para fazer um trabalho, né? Eu comecei a aprender a questão dos vários setores que tinham, né? Porque tinha encadernação, tinha um monte de coisa ali, né? Então, eu fui aprendendo como é que funcionavam as equipes, como é que funcionavam as máquinas. E a questão era muito séria, porque tinham outros problemas também, disciplinares ali dentro, graves, disciplinares graves. E eu no meio daquele negócio ali. Para encurtar a história, eu fiquei 3 anos e meio nessa função. E a empresa, nesse período, passou por uma transformação, uma atualização de maquinário. E a gente tinha 180 e tantos funcionários trabalhando ali. No final, ficou uns 80. Então, no decorrer de tudo isso aí, aconteceu uma coisa boa. Por quê? Porque os elementos nocivos ao ambiente de trabalho, eles foram sendo demitidos. A produtividade aumentou, porque máquinas novas exigem menos pessoal e a qualidade geralmente é maior e a produtividade também. Então, eu saí de lá tranquilo. Fiquei 3 anos e meio, quer dizer, só Deus. Só Deus pode fazer uma coisa dessas. Só Deus pode fazer algo assim, extraordinário. Quer dizer, você ficar num lugar que você não sabe nada, né? Um covil, vamos dizer assim, um covil, porque ali tinha gente grande ali, rapaz, gente perigosa. E devagarzinho as coisas foram se ajeitando e foi uma bênção no final. Aqui eu não posso contar detalhes porque não convém, né? Em primeiro lugar, Deus nos abençoa. Em segundo lugar, Ele muda a nossa vida. Quem já experimentou isso aí? E muda para melhor, muda a nossa vida para melhor. João 10:10, Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor nos tira da mesmice, nos tira da mediocridade, nos tira da escassez e nos dá uma vida abundante, uma vida transformada, uma vida mudada. Ele perdoa os nossos pecados, nos liberta dos vícios, nos liberta de procedimentos errados e nos faz andar, como diz o salmista, né? Altaneiramente, nos faz andar da maneira mais próxima daquilo que é a vontade de Deus. Ele transforma a nossa vida, né? Ele muda a nossa vida. Ele também nos salva, não é isso? Ele nos salva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós estávamos condenados a uma separação eterna de Deus. Mas quando nós cremos em Jesus e o recebemos como nosso Senhor, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Aleluia! E agora nós somos uma nova criatura em Cristo. Ele transforma a nossa vida. Em João 14, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há ninguém que venha ao Pai a não ser por mim. Se permanecermos na palavra, seremos seus discípulos. Está lá em João capítulo 8, versículos 31 e 32. Então, resultados: bênçãos, mudança de vida, salvação. Quarto, socorro na hora da aflição. Amém? Socorro na hora da aflição. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1, não é isso? Então Ele é o nosso socorro. É Ele que nos guarda. É Ele que nos sustenta. Quando você olha, parece que o chão sumiu, mas o Senhor está lá para nos abençoar. Ele está lá e Ele está aqui essa noite para abençoar
a sua vida, para transformar a sua vida. Quando você ora, Ele te atende. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que você pedir a Deus. Aliás, várias vezes Jesus falou sobre isso, né? Se vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Então, o nosso Deus é um Deus que nos socorre, né? Ele traz soluções para problemas difíceis. Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz assim a segunda parte: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Isso é muito sério, né? Que Deus tremendo é esse Deus que nós cremos. Que palavra é essa? Quem é que pode proferir uma palavra dessas, né? Olha, se vocês tiverem fé, ainda que pequena, nada será impossível para vocês. Então eu quero dizer para você aqui essa noite, querido, Deus te ama. Deus quer agir na sua vida. As áreas em que você tem dificuldade, pode ser que você seja um cristão e você enfrente muitas dificuldades em manter a sua fé, em manter a sua vida em comunhão com Deus. Talvez existam coisas ainda do passado, alguns resquícios, né? Mas você, como é que eu me livro disso? Como eu me liberto disso? Você se liberta confiando em Deus e falando para Ele das suas necessidades, abrindo o seu coração para Jesus. E Jesus vai transformar a tua vida, Ele vai trazer a solução. Mas olha, não tem jeito. Tem sim. Tem jeito sim. Eu lembro que, como eu era antes de Cristo, né? Uma pessoa cética, olhava para o Evangelho, achava ridículo, sinceramente. É o que estou falando aqui é verdade. Eu achava o Evangelho uma coisa assim, sabe, de gente de pouca cultura. De pouca cultura. Eu falo, gente, como é que essas pessoas podem crer nisso? Como é que essas pessoas ficam pela rua falando de Jesus? Eu me achava, era essa a minha visão de Deus e do reino de Deus. De maneira que muitas pessoas podiam falar de mim assim, esse aí não tem mais jeito não, esse aí, olha, às vezes eu lido com irmãs aqui na igreja, pastor, o senhor não conhece meu marido, sabe, não tem jeito. Eu falei, irmã, tem jeito sim, se eu tive jeito, seu marido vai ter que ter jeito, né? Então a palavra de Deus diz que nada vos será impossível. Então eu queria concluir dizendo para você não desanimar. Olha para o lado e fala assim, meu irmão, não desanima não. Creia, né? Se você está em momentos difíceis, Ele vai agir. Mas como que Deus vai agir? Da maneira dEle. Mas quando? No tempo dEle. No tempo dEle. E às vezes é num dia desse, né? Um dia que está chovendo, aí está esse chuvisco aí, um dia dos pais. Tá todo mundo aí, tem muita gente hoje que foi para a casa do pai e não voltou, né? Ou então comeu demais, a comida estava boa, não aguentou sair de casa, né? Sabe que nesses dias improváveis, eu creio muito nisso, nesses dias improváveis, Deus pode agir. Deus pode ter um milagre para a tua vida nessa noite. Quem recebe essa palavra? Deus pode ter um milagre para a tua vida nessa noite. E eu quero orar por você. Nós falamos aqui sobre como é que Deus age. Falei 2 semanas sobre isso. De que forma Ele age. E agora é hora de nós agirmos também, né? De nós agirmos. Eu falei na semana passada que uma das coisas que nós temos que fazer é revelar para Deus as nossas dificuldades e angústias. Eu tenho um problema. Às vezes a pessoa nem fala para Deus, porque nem ela crê. Mas é isso que Jesus disse. Ele diz assim, olha, que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E no final ele fala assim, com ações de graças. Então pediria para você ficar de pé. Se você quiser vir aqui à frente, vem. Nós vamos orar. Como é que eu faço, pastor? Olha, eu recebi essa palavra e eu tenho coisas que eu preciso colocar diante de Deus e eu creio que Ele é poderoso para me dar vitória. E vamos orar. Vamos orar. Amém? Se quiser vir aqui, vem. Pode sair do seu lugar. Eu gosto sempre de ação, sabe? Porque assim, quando eu vejo assim, o povo meio devagar, eu penso assim, as pessoas estão na zona de conforto.
Está tão bom aqui, está tranquilo, né? Tá. Mas às vezes a gente tem que quebrar isso, sabe? Tem que quebrar isso. Aleluia. Uma das formas de chamar a atenção de Deus é a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu pediria a você para começar falando para Deus das suas necessidades, as coisas que você tem que vencer, quais são as batalhas que você precisa vencer. Coloca diante de Deus. Creia. Ah, mas Deus não vai se preocupar com isso. Não, Deus te ama, te conhece. Tudo o que Ele quer é que você creia. Amém? Tiago diz assim: peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense esse homem que vai receber algo de Deus. Homem de ânimo dobre. Deus pode te dar vitória hoje. Feche os olhos, feche os olhos. Pai, esse é um momento maravilhoso, extraordinário, sobrenatural. É um momento de contato direto do teu povo contigo. É um momento em que a tua palavra que foi ministrada, ela é aplicada à vida de cada um. E o teu Espírito Santo já agiu aqui, tocando vidas, tocando pessoas. E eu creio que hoje é um dia especial. Eu creio que essa é uma noite especial para pessoas aqui. Uma noite de resposta, uma noite de solução, uma noite de bênção. Uma noite de vitória sobre a vida de cada um aqui, Pai. Eu coloco cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Em nome de Jesus eu declaro pessoas curadas aqui. Em nome de Jesus eu declaro lares transformados. Lares transformados, abençoados por Ti. Em nome de Jesus eu declaro vitória em batalhas que os teus servos estão enfrentando. Talvez filhos passando por momentos de decisão de vida, de provas, de escolha de carreira, de futura construção de família. São momentos tão decisivos na vida. Pai, queremos colocar diante de Ti agora, livra do mal, repreende tudo aquilo que não vem de Ti, toda seta, todo engano do diabo, e dá vitória, que os Teus servos possam Te louvar e Te engrandecer. Aleluia, que a nossa casa esteja ali guardada pelos Teus anjos, protegidas. Aleluia, pessoas que precisam de libertação, de prisões, de cadeias. Às vezes não é nem um vício, mas é uma maneira errada, é um comportamento errado, e essa pessoa não consegue se libertar disso. Tu és poderoso. Nós cantamos aqui, Senhor, que quando clamamos o Teu nome, as trevas tremem, as cadeias se rompem. Então, em nome de Jesus, nós cremos nisso. Cadeias estão sendo rompidas agora, estão sendo quebradas agora, e a solução está vindo. Mudança. Eu creio que pessoas estão aqui sendo renovadas na sua fé. Aleluia. Oh Deus, não deixa nunca que nós nos acostumemos a esse ambiente da Tua presença e fiquemos alheios. Não, nós fazemos parte desse ambiente. Nós somos o Teu povo, a menina dos Teus olhos. Nós somos a Tua família. Aleluia. Aleluia. Nós somos Teus filhos, alvo, Senhor, dos Teus cuidados. Aleluia. Confirma a Tua bênção sobre a vida de cada um. Aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam de um emprego, aqueles que precisam de uma mudança. Senhor, só Tu tens esse poder. Nós lemos a Tua palavra que diz que se nós crermos e tivermos fé, nada nos será impossível, Pai. Então renova o Teu Espírito em nós, renova a Tua presença, derrama do Teu poder, derrama da Tua graça. Aleluia. Hoje, que seja, Senhor, essa noite uma noite de renovação de fé também, de renovação de vida espiritual, de renovação de compromisso contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, nós Te bendizemos, Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia.
e você recebe, abre o teu coração, começa a agradecer a Deus. Pai, te damos graça, porque temos caminhado até aqui. Te damos graça, porque Tu estás ao nosso lado. Te damos graças, porque vamos viver a bênção. Te damos graças, porque o nosso futuro está em Tuas mãos. Te damos graças por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Tu és o Deus que salva, o Deus que liberta. Tu és o Deus que transforma, que muda. Aleluia. E nós te bendizemos por isso, Pai. Glorificamos o Teu nome por isso, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, em nome de Jesus. Pai, se tem alguém aqui que não Te conhece ainda, se alguém aqui não Te conhece, que esse seja um momento de encontro. Que a Tua palavra toque o coração dessa pessoa. Que hoje, como aconteceu na minha vida há 48 anos atrás, que eu tive um encontro com o Senhor, que o Senhor se revelou a mim, revelou o Seu amor, teve misericórdia de mim. Que hoje seja o dia do encontro para essa pessoa. Que essa pessoa possa Te conhecer e possa Te receber como Senhor da sua vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só para finalizar, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui. Deus nos ama. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos. Ele ama todos. Entende? Mas assim, Deus não se manifesta na vida de pessoas que não querem. Se você anda longe, distante de Deus, não é que Deus não queira te abençoar, é você que não busca a bênção de Deus. Então isso precisa ser resolvido. Primeiro passo para você viver uma vida abençoada em Deus é você fazer dele Senhor da sua vida. Você tem que crer, receber o perdão de Jesus e se incluir na família de Deus, porque Deus quer agir na tua vida. Sabe? Eu sei que uma das coisas que vem à mente de quem não tem experiência com Deus é que não precisa disso, porque eu me resolvo eu mesmo, e se eu precisar eu falo com Deus, Ele me ouve. Não é bem assim, não. Tanto que diz lá que aqueles que creram, a esses foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. A quem? Aos que creem. Entendeu? Não é qualquer um, não. É os que creem. Então é hora de você tomar uma atitude, uma posição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar. Glória a Deus. Vamos nos sentar. Sabe o que acontece? Espero que você tenha sido abençoado aí na sua casa. Você que nos ouve, né? Nos assiste aí pela internet. E muitas vezes você nem vai ver esse vídeo hoje, mas mesmo tempos depois, às vezes eu estou em casa e eu estou assistindo um culto. Já aconteceu, às vezes até mais de um ano, mas eu me sinto abençoado pela palavra pregada ali naquele dia. Que Deus tenha falado ao teu coração, que Deus fale ao teu coração quando você for ouvir essa palavra. Amém? Glória a Deus. Quero dizer a todos, inclusive a você que está nos assistindo, que nós estamos em festa aqui na nossa igreja. Nós comemoramos no mês de agosto 32 anos de Ministério Fé para Todos, de Igreja Fé para Todos. E no próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos ter aqui uma grande festa. Uma grande festa. Vamos ter um culto totalmente de louvor e gratidão a Deus. Vamos ter o coral Raiz da Fé, né, glorificando a Deus em vários momentos do culto. Vamos ter participação das mulheres, participação dos jovens, vamos ter participação das crianças, vamos ter participação dos homens. Né? Então, você que é homem, meu irmão, olha, fica atento aí. Eu sei que você já foi contactado. Nós vamos ter uma grande festa. Depois disso, vamos ter um almoço. Mas nós vamos agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso de 32 anos que Ele nos deu aqui. Agora eu quero falar dessa quarta-feira agora. Essa quarta-feira,
dessa semana, nós vamos receber aqui uma visita muito importante. Vamos receber aqui o pastor Bené Gomes. Bené Gomes. O pessoal mais antigo conhece. Bené Gomes é um homem de Deus, um ministro de louvor. E muitos hinos que nós cantamos aqui, durante muito tempo, conhecidíssimos, não só ele cantou, como alguns ele mesmo compôs. Vinho Novo é o CD, é isso? Ah, o hino? Bom, o que importa é que vamos receber aí o pastor Bené Gomes, e nós gostaríamos que todos vocês estivessem aqui. Esse é um mês de festa, então nós temos que estar juntos, temos que glorificar a Deus. Eu tenho certeza que não foi só a minha vida abençoada nesses 32 anos, todos nós aqui fomos abençoados. Então esse mês separamos para agradecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração aqui de encerramento, mas eu peço a você que permaneça mais um tempo. Nós vamos nos despedir dos nossos irmãos que nos assistem pela internet. Eu queria levantar as minhas mãos e pedir a você que levante também as suas mãos. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por cada vida, cada pessoa aqui. Obrigado por aqueles que estão pela internet, vendo esse culto e participando desse culto. Eu te agradeço pela vida de cada um deles. E peço que o Senhor os conceda dias abençoados, dias de vitória, e que eles possam estar conosco sempre, nos domingos, nesse horário, e que eles possam ser não só abençoados, mas crescerem e amadurecerem espiritualmente através da Tua palavra e através desse culto que prestamos a Ti. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, abençoamos o Teu povo, abençoamos essa semana na vida de todos os Teus queridos, Pai, em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.